Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as maiores decepções de 2020 ou os piores livros que eu li em 2020. Esse é um daqueles vídeos farofa que a gente ama. Ela não tava chorando, mas ela tem que começar a chorar quando eu resolvo gravar. Esse é um daqueles vídeos que a gente ama assistir no fim do ano, que são essas listas fazendo todo esse balanço geral aí do nosso ano. Eu amo fazer esse tipo de vídeo, eu amo assistir esse tipo de vídeo. O vídeo de melhores leituras eu costumo deixar pra janeiro, então no comecinho de janeiro vocês vão saber as minhas melhores leituras, mas eu resolvi fazer o de piores leituras agora, porque eu não acredito que as minhas próximas leituras, nenhuma delas eu acho que vai se encaixar nessa lista, então eu resolvi fazer agora mesmo. E antes de eu começar com essa lista, eu quero dar 3 recadinhos pra vocês. O primeiro é aquele de sempre, né, gente? Pra você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque estamos aí com esse objetivo. Quem sabe 2020 me surpreenda com os 1000 inscritos, nunca se sabe. Pode ser que chegue ainda esse ano, então me ajuda nessa. Divulga o canal pra quem você conhece e você acha que vai curtir meu conteúdo. O segundo recadinho também é um pedido pra você me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu mantenho mais atualizado. É lá que eu tenho um contato um pouco mais próximo com vocês, assim, diário realmente, de conversar com vocês. E o terceiro recado é meio que um disclaimer que sempre é bom a gente fazer nesse tipo de vídeo. E nesse vídeo especificamente eu quero deixar bem claro uma coisa, porque eu andei vendo algumas discussões aí no Twitter principalmente. Uma vez eu vi uma pessoa comentando que a gente não deve fazer esse tipo de lista, que a gente não deve falar para as pessoas quais foram as nossas piores leituras, porque isso seria uma falta de respeito com as pessoas que estão envolvidas no livro, desde o autor que escreveu até tradutor, né, a editora em si, todos os profissionais que estão envolvidos no livro. E assim, eu não concordo muito com esse ponto de vista, simplesmente porque eu acho que existem maneiras de falar as coisas. Se vocês já me acompanham aqui, vocês sabem que eu não sou uma pessoa que gosta de massacrar as coisas, que gosta de sair falando pra poder ganhar ibope, sabe? Querer falar mal das coisas só por falar. Eu não sou assim, eu nunca fui. A minha postura sempre foi de tentar ser o mais respeitosa possível quando eu falo de qualquer obra, aqui no caso literária. Eu acho que existem maneiras e maneiras de se falar de alguma coisa, né? Se falar mal de alguma coisa, e algumas delas podem sim ser desrespeitosas, mas nunca foi o meu objetivo aqui. Eu nunca vou chegar aqui e falar pra vocês: isso aqui é um lixo, eu vou jogar fora, isso aqui é um lixo, eu vou tacar fogo. Eu não gosto de quem tem esse tipo de postura e não é o tipo de postura que eu adoto. Eu não preciso ficar aqui me justificando, mas também ao mesmo tempo eu acho que é interessante fazer esse disclaimer, porque muitas vezes as pessoas não entendem, sabe? Acham que a gente só quer chamar atenção porque a gente tá falando mal das coisas, e por mais que eu acho que sim, tem pessoas que fazem isso, não é o meu caso. Eu jamais vou falar pra vocês não lerem nenhum desses livros que eu vou citar aqui, muito pelo contrário. Eu incentivo que vocês leiam e tirem as próprias conclusões de vocês, porque só assim a gente consegue ter toda essa diversidade de opiniões, né? E tanta gente que gosta de uma coisa e não gosta de outra, a gente poder conversar, a gente poder debater. É isso, esse é o disclaimer que eu tinha pra fazer, porque eu acho que tem que ficar bem claro, tendo em vista que algumas pessoas acham que a gente não deve fazer isso. Eu sou do ponto de vista que a gente tem que fazer sim, a gente tem que dar a nossa opinião, seja ela positiva ou negativa, desde que seja com respeito. E ainda sobre isso, eu escolhi os livros aqui, não necessariamente pela nota que eu dei. É óbvio que todos esses livros receberam notas um pouco mais baixas, mas tiveram alguns livros que eu li esse ano que eu dei notas, assim, baixas também, né, igual as notas que eu dei pra esses livros, e que eu não incluí aqui na lista, porque o meu critério pra colocar esses livros na lista foi assim: além de eu ter dado uma nota baixa, qual foi o meu sentimento no final da leitura? Se eu fiquei com um sentimento ruim, se eu fiquei triste, se eu fiquei chateada, se eu fiquei com raiva, aí sim ele entra aqui na lista, porque tiveram livros que eu dei uma nota baixa, mas que assim, eu não terminei com um sentimento ruim depois da leitura, então eu não vejo necessidade de falar dele aqui pra vocês. Então deixa eu começar logo com essa lista, porque eu já falei demais e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu fiz essa lista mais ou menos na ordem que eu li os livros, então tá desde o começo do ano até atualmente, aí os últimos meses. O primeiro livro dessa lista, então, é O Bebê de Rosemary. Eu li esse livro lá em janeiro, e essa foi uma leitura do piquenique literário. Na época ainda era piquenique literário presencial. Eu já imaginava, não sei porquê, que eu não ia gostar muito desse livro, mas eu fui com o coração aberto, eu fui com a cabeça aberta pra ler esse livro, pra receber e falar assim: eu quero sentir medo. Mas o negócio é que eu não senti nada com essa leitura. É muito estranho falar isso, porque, assim, é um livro curto, é um livro que tem uma escrita ágil, assim, não é um livro que você demora muito pra ler, que você fica empacado, mas eu não sei explicar, gente. Esse livro não me causou nada. Eu não tive nenhum tipo de empatia por nenhum dos personagens, eu não me envolvi em nada com a história dele. Talvez eu tenha sentido um pouquinho mais de empatia pela Rosemary, porque a coitada sofre bastante nesse livro, mas assim, gente, realmente foi um livro que não me causou nada, e um livro de terror deveria, no mínimo, fazer a gente ficar meio apreensivo, mas esse livro realmente não me fez sentir nada, eu não gostei de nada, eu não gostei das coisas que estavam acontecendo. Eu sei que a gente não pode falar que esse livro é um livro clichê, porque ele é um dos precursores aí do gênero, como ele é um livro antigo, então assim, não dá pra falar que ele é um livro clichê, sim, os livros que vieram depois dele, mas é uma história bastante simples,
simples e eu realmente não entendo como que ela pode ter aterrorizado tanta gente. Eu nem consigo me lembrar de algum outro livro que tenha me feito sentir desse jeito, assim, sabe, completamente apática, mas essa não foi em nada, assim, uma experiência positiva pra mim. Ele tinha que estar nessa lista. Outro livro que foi uma grande decepção, apesar de não ter necessariamente sido um livro horrível de ler, foi Por Lugares Incríveis. Essa também foi uma leitura que eu fiz no começo do ano. Eu até fiz essa leitura com outros amigos meus e algumas das pessoas até abandonaram a leitura. Realmente não foi uma experiência que pra todo mundo funcionou. O meu problema com esse livro é porque eu senti que os personagens são bastante rasos, né? Os dois protagonistas. Eles acabam não tendo uma personalidade que vai além daqueles distúrbios que eles têm, dos transtornos mentais que eles têm. Então, um personagem é a perfeita definição da depressão, outro personagem é a perfeita definição da bipolaridade ou problemas de controle de raiva e pensamentos suicidas. Então, assim, os personagens, eles realmente só têm atitudes que têm relação com os transtornos que eles têm. Eu achei os personagens realmente muito mal explorados. Eu acho que eles poderiam ser pessoas um pouco mais bem escritas, mais bem desenvolvidas. Afinal de contas, uma pessoa, ela tem um transtorno, mas ela não é aquele transtorno. Ela tem outras coisas na vida dela, ela tem outras coisas que ela gosta de fazer, ela tem outros traços de personalidade que vão além do transtorno. Nesse livro, pra mim, isso não aconteceu. Eu não consegui ver traços de personalidade em nenhum dos dois protagonistas. Eu só consegui ver que eles eram transtornos mentais ambulantes. Eu acho que se você tem curiosidade, leia, né? Se você tá afim de ler um livro aí contemporâneo, leia. Se você gosta de Sikilite, leia. Mas eu acho que a autora poderia ter sido um pouquinho mais responsável e escrito realmente o personagem de forma um pouco mais tridimensional e não tão focada ali no transtorno. Um outro livro que foi uma grande decepção pra mim esse ano é um livro chamado Não Conte Nosso Segredo. Eu li esse livro no Kindle Unlimited, tá disponível lá pra quem quiser. Eu acho que ainda está disponível. E ele é um livro com temática LGBT, ele conta a história de duas meninas aí que se apaixonam, é um YA contemporâneo, e então ele vai trabalhar, né, esse romance entre essas duas meninas, né, os preconceitos e todas essas coisas, porque o livro foi escrito acho que em 96, se eu não me engano, mas é dos anos 90, então ele fala bastante sobre preconceito, bastante sobre a luta diária que é ser LGBT, principalmente se você tem uma família que não te aceita. Mas o problema que eu tive com esse livro é porque no final, pra mim, a moral da história que ficou é assim: ser gay é horrível, você está condenado a uma vida de sofrimento se você for gay. E, gente, que tipo de mensagem é essa, entendeu? Que você quer passar pros jovens? Se esse fosse um livro adulto, eu até podia, assim, passar um pouquinho de pano, porque eu sei que livros adultos que trabalham temas LGBT costumam ser um pouco mais, assim, voltados pra tragédia, mas eu acho que livros LGBT que são YA tem que tentar fugir desse ciclo de sempre ficar falando de sofrimento quando fala de relacionamentos LGBT. E pra mim o pior é que a autora é uma mulher lésbica, então, assim, ela escreveu do ponto de vista que ela conhece. É um livro on voices, né, porque a protagonista é lésbica também. Na verdade eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é lésbica, eu acho que ela não é bi. Então, assim, temos ali um livro que parte de um ponto de vista de uma pessoa que sabe do que tá falando, e mesmo assim ela só vem com desgraça no livro inteiro. É um livro cheio de gatilhos aí pra quem é LGBT, não recomendo de maneira alguma. Eu entendo que alguns livros precisam sim abordar certos temas, a gente precisa falar sobre homofobia, a gente precisa falar sobre preconceito, mas tem que ter um respiro, né, tem que ter uma esperança, tem que ter alguma pontinha ali de felicidade. Esse livro, ele quase não tem. Pelo que eu me lembro, ele também acaba perpetuando alguns estereótipos que não são muito legais, enfim. Foi, assim, uma decepção. Não é um livro péssimo, eu só acho que ele peca realmente na mensagem final. Tá muito complicado esse calor. Mas vamos lá, vamos continuar. O próximo livro da lista é Codinome Villanelle, do autor Luke Jennings. Eu não tô falando nome de autor nenhum aqui, né? Parabéns pra mim que tá esquecendo de falar todos os nomes de todos os autores aqui. Vocês que lutem, mas acaba que lá vocês estão vendo o nome dos autores. Esse é o livro que deu origem àquela série Killing Eve, uma série muito amada por várias pessoas. Eu, particularmente, tenho muita vontade de assistir. Mas se eu fosse me basear nesse livro pra assistir a série, eu jamais assistiria, porque esse livro foi uma tremenda, uma bomba. Eu não sei muito bem classificar esse livro. Eu acho que ele é um livro, assim, de espionagem, né? Meio suspense, meio thriller, meio mistério, não sei, ação, sei lá. Ele conta a história da Villanelle, né, que é uma assassina aí do governo, sei lá qual governo, já nem lembro mais. E tem aí uma caçada meio de gato e rato entre a Eve e a Villanelle, porque uma é assassina e a outra faz parte lá do FBI, enfim, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Pra mim, esse livro parece ser aquele tipo de livro de estreia de um autor que não tem muita noção do que tá fazendo, que tem uma grande ideia, mas que não sabe desenvolver muito bem. Tanto que eu vejo muitas pessoas falarem que a série é infinitamente melhor do que o livro, porque ela se desenvolve muito melhor e porque o foco da série é diferente do foco do livro. Pegaram ali aquele bruto e transformaram em algo maravilhoso na série, é o que as pessoas que assistem, né, costumam falar. Pra mim, o autor, ele criou uma protagonista que tinha tudo pra ser uma mulher muito forte, e ela é, né, porque ela é uma assassina, então realmente ela mata pessoas, e tem ali as missões dela, né, meio que cada capítulo é uma missão diferente. Se eu não me engano, até inicialmente esse livro era meio que um livro de contos, então por isso que cada capítulo foca em uma missão específica. Não é um livro longo, é um livro bem curtinho e também não é difícil de ler, mas o
Jennings tem um defeito muito grande pra mim, que é de ficar descrevendo roupas das pessoas. Eu não sei qual que é a obsessão das pessoas em ficarem falando, porque ela está usando a grife e tal. Gente, eu não tô nem aí pra grife que ela tá usando, entendeu? Eu não sei diferenciar uma grife da outra, então pra mim não faz a menor diferença a grife que a pessoa tá usando. E ele criou a Villanelle como uma pessoa muito sexual, assim. Então o tempo todo ela tá fazendo sexo, ela tá pensando em sexo, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo ela é uma pessoa que meio que não liga muito pra isso, porque ela não tem sentimentos, porque ela é uma psicopata. Acaba sendo meio contraditório e meio fetichista também. É muita coisa ali misturada. Como eu falei, tem uma ideia inicial boa, mas que pra mim é desenvolvida de uma maneira muito pobre. Então eu não pretendo continuar. Eu sei que tem vários outros livros dentro dessa série. Eu fiquei só nesse primeiro aí, ficou com Deus, e eu provavelmente vou sim assistir a série, porque, como eu falei, a premissa é interessante, mas o livro não rolou. O próximo livro é o único livro nacional dessa lista, que é 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Como eu falei lá no começo, eu não sou uma pessoa que gosta de vir aqui. Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de vir aqui massacrar os livros e falar pra vocês que é uma porcaria que ninguém deve ler. Mas como eu dei uma nota bastante baixa pra esse livro, né, pra 13 segundos, eu acho que é bom sim eu vir aqui falar brevemente sobre ele. Não foi um livro que me decepcionou, porque eu não esperava muito dele, porque eu já tinha ouvido alguns comentários, assim, um pouco negativos em relação a ele. Eu gosto muito da Bel, gosto muito do conteúdo dela, acompanho o canal dela, mas eu acho que, assim, por ser um livro de estreia, acaba correndo riscos, né, de não agradar tanto, de ter uma escrita um pouco mais imatura, isso é normal. O meu problema com esse livro foi que a Bel é uma mulher adulta e ela escreveu esse livro quando ela era adolescente, e parece que ela lançou esse livro como se ela ainda fosse uma adolescente. Então eu acho que esse livro ele acabou não passando tanto por uma edição bem feita, por uma revisão bem feita, pra poder lapidar ele melhor, deixar ele um livro um pouco mais coeso. As questões, assim, que eu tive nesse livro foram mais em relação à escrita mesmo. E o desenvolvimento da história como um todo, eu achei a história bastante, assim, imatura, realmente. Eu acho que tem uma ideia até interessante, mas é realmente, assim, aquela coisa que a gente mais espera no livro, que foi o que foi vendido, né, ali na sinopse e tudo mais, é uma coisa que só vai acontecer no final do livro. Então, mas pra mim, realmente, o ponto principal foi a escrita. Eu não gostei, e eu acho que a Bel tem bastante potencial, ela pode se desenvolver muito bem ainda em próximos livros. O próximo livro da lista é Daqui a 5 Anos. Não sei se vocês perceberam, mas essa lista toda eu praticamente li em e-book, ou eu tinha o livro físico, mas já passei pra frente. Quando Daqui a 5 Anos foi lançado, rolou todo um hype, assim, todo um bafafá, até mesmo quando ele foi lançado lá fora, muita gente tava comentando, porque realmente é uma sinopse que deixa a gente bem intrigado pra ler. Uma mulher que sonha com o seu futuro e depois vai vendo as coisas acontecendo, direcionando pra aquele futuro que ela tinha sonhado. Tem essa pegada levemente aí de realismo mágico, e foi isso que despertou a minha curiosidade, então foi por isso que eu quis ler o livro. A minha decepção com esse livro é porque a autora, ela tem essa sinopse, e ela coloca ali como um livro que você lê ali pela sinopse, você acha que vai focar nesse relacionamento aí que ela provavelmente vai desenvolver no futuro, como que ela vai chegar naquilo e tudo mais. Só que a autora usa isso pra esconder aquilo que o livro dela realmente é. E na minha opinião, ela acabou forçando muito essa outra história que ela queria desenvolver. Você lê a sinopse, esquece aquilo que tá ali, aquilo ali é assim mais ou menos o início da história, mas a história é sobre outra coisa, não é sobre o que tá na sinopse. Então já vá sabendo disso, que você não vai encontrar exatamente aquilo que a sinopse tá falando, e você pode se surpreender positivamente, mas não foi o meu caso, porque eu acho que a autora forçou muito essa outra história que ela queria contar, e ela não desenvolve muito bem pra fazer a gente acreditar nessa história. É muito difícil falar sem dar spoilers, mas eu acho que ela devia ter criado um background melhor, ela devia ter feito as bases da história um pouco melhor, pra fazer a gente acreditar no que acontece depois. Então ela insere muito drama, muita coisa assim, melodramática realmente. Chega a ser exagerado, assim, a quantidade de drama. Eu realmente achei desnecessário, não entendi muito bem o que ela queria fazer. Acho que ela poderia ter feito de uma maneira um pouquinho diferente e talvez teria dado certo, mas do jeito que ela desenvolveu ali, não deu certo comigo. Eu achei muito decepcionante. Um outro livro que foi uma experiência muito negativa pra mim foi Girl of Nightmares, esse que é o segundo livro da duologia de Ana Vestida de Sangue. Esse foi um livro que eu quase abandonei. Eu só não abandonei porque eu tinha colocado ele na minha meta de livros pra ler em 2020, então, como era um livro curto, eu tava ouvindo audiobook e tudo mais, eu falei, vamos até o final, né? Mas, assim, não valeu a pena, não foi um livro que eu gostei. Eu acho que, realmente, a autora devia ter terminado a história em Ana Vestida de Sangue. Ana Vestida de Sangue é um livro que eu recomendo bastante, acho bem legal. É uma história muito gostosinha, assim, de terror, sabe? Eu gosto bastante de Ana Vestida de Sangue, mas o segundo, a autora tinha também um material bom pra trabalhar, mas ela acaba girando em círculos. A história começa do mesmo jeito que ela termina. O livro meio que não vai pra lugar nenhum, porque nada se desenvolve de verdade. Ela até abre ali alguns caminhos pra que a história continue, mas eu não quero mais saber dessa história, porque eu já vi que ela não sabe desenvolver mais nada dentro desse universo, então melhor deixar quietinha ali, vou deixar só a minha lembrança boa de Ana Vestida de Sangue, e é isso.
E pra encerrar esse vídeo, pra encerrar essa lista, o último livro que eu li recentemente, inclusive, e não gostei, eu tenho ele aqui físico, mas logo logo ele vai sair da minha estante porque eu não tenho intenção nenhuma de ler de novo e nem de manter aqui comigo. É The Creeping. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal em que eu falei sobre esse livro e sobre um outro livro, Horrid, e eu meio que fiz uma comparação entre esses dois livros porque eles têm algumas semelhanças e coisas que pra mim não funcionaram em nada nesse livro, em Horrid funcionaram muito bem, porque a autora soube fazer. Eu não vou falar muito sobre porque eu não gostei desse livro, tá tudo lá no vídeo, mas basicamente é um livro de suspense que a autora resolve focar em dramas adolescentes e a personagem principal é insuportável, assim como todos os outros amigos dela, tem tipo só um personagem que salva. É um livro que só fala de coisas fúteis e rasas quando se tem ali uma história que poderia se desenvolver muito bem, né, que é uma história de suspense, de assassinato, de investigação, mas a autora realmente desperdiçou tudo que ela podia ter feito aqui e focou em coisas completamente desnecessárias. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi a pior leitura de 2020 ou o livro mais decepcionante pra você que você leu em 2020. Posso até não ter gostado desses livros, mas se você tem interesse em ler algum desses livros, leia, tire suas próprias conclusões, não vá só pela minha opinião, não se deixe levar apenas pela minha opinião. Agora entre dezembro e janeiro eu ainda pretendo fazer um ou outro vídeo falando sobre as minhas leituras de 2020 e também sobre os meus planos de leitura pra 2021. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e também dê like nesse vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!